Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula aqui eu vou explicar para vocês sobre o comando círculo no AutoCAD. Então vamos fazer alguns exemplos aqui para facilitar. Primeiro, onde fica o comando círculo? O comando círculo ele fica aqui, ó, no quadro desenhar, no canto superior esquerdo do AutoCAD, escrito aqui, ó, círculo. Então nós temos aqui o comando círculo. Nós podemos fazer um círculo, clicar aqui no círculo ou na barra de comando digitar círculo, ok? Então nós temos aqui o círculo. Então nós temos duas opções. Vindo aqui com o mouse, no começo vocês preferem utilizar o botão, né? Utilizar aqui o atalho por meio do mouse, com o tempo que vai utilizando o teclado. Então vemos aqui no comando círculo, e o círculo eles não fornecem, se nós observarmos aqui embaixo, tem uma seta. Nesta seta, se nós clicarmos, ele fornece outras 6 opções para círculo. Então nós temos a opção de escolher um centro, onde vai ser localizado esse círculo, com raio, o centro com o diâmetro. Então nós podemos colocar o diâmetro, por exemplo, o diâmetro de uma roda, o diâmetro de um bebedouro, o diâmetro de uma tubulação. Podemos ter 2 pontos, 3 pontos, inserir a tangente, o raio, e 3, né? Opções, a sexta opção, tangente. Então vamos fazer cada um desses exemplos aqui, vocês vão ver que é muito simples. Então vamos repetir esse desenho aqui de cima, tá? Fazer 3 círculos, né? Vocês vão ver aqui que é muito simples. Então, para nós fazermos um círculo de raio 20, ok? Então, clicamos no círculo, especificamos um ponto qualquer na tela, colocamos o mouse para o lado direito, e aqui na barra de comando, leem aí, ó, observe que já está escrito, ó, especificar o raio do círculo, ou o diâmetro. Como nós vamos colocar o raio, e o raio de 15, então é só digitar 15 e confirmar com o Enter. Então, estar aí, ó, 15, tá? Vamos fazer agora um de 20. Círculo, centro, raio, clicamos, 20. Então, temos ali o raio 20. Professor, como é que eu vejo qual é o raio? Qual é o instrumento, né, de dimensão? Então, como nas cotas eu mostrei para vocês a aula passada e na aula retrasada, a cota linear, a alinhada e a angular. Nós também temos a opção aqui de escolher raio e diâmetro. Se eu quero saber qual é o raio desse círculo, confirmar o raio, clico na cota do raio, venho com o mouse, né, clico no círculo formado e puxo o mouse, né? Posso colocar para a esquerda, para a direita, ok? Posso escolher uma posição. Clico lá na cota, clico neste, então aqui é o raio 15 e o outro raio 20. Professor, então como é que faz o diâmetro? Eu quero agora entrar com o diâmetro de 60. Então vou lá em círculo, escolho lá centro, diâmetro, olha a linha de comando agora, especificar o ponto central. Então especifico o ponto central. Agora, especificar o raio do círculo ou o diâmetro. Então eu vou colocar aqui o diâmetro de 60. Dou Enter e digito 60 e confirmo com Enter. Vamos verificar se ficou com o diâmetro. Vamos vir aqui, ó, diâmetro. Então tá lá, ó, o diâmetro. Eu posso, né, cliquei na linha. A diferença que é? Aparece o R, AutoCAD R20, significa raio 20. Essa, né, o símbolo que é um O cortado, né, significa o diâmetro da circunferência, né? Então aqui as duas setas significando o diâmetro da circunferência. Então aqui a gente pode, né, no mesmo circunferência, quero saber se o diâmetro é 60, lembra, o raio vai ser 30, certo? Bom, então já fizemos a primeira e a segunda, 2 pontos. Então vamos ter aqui 2 pontos. Vamos fazer um círculo aqui, tá? Com 2 pontos. Deixa eu apagar esse círculo para ver como é que nós fazemos. Supondo nós temos aqui 2 linhas, né? E queremos fazer o círculo aqui entre essas linhas, certo? Vamos lá no círculo, clicamos então em 2 pontos.
venho com o mouse, ele vai, a linha de comando fala, ó, especificar o ponto central do círculo, especificar a primeira extremidade do círculo. Então, a primeira extremidade, clico, puxo o mouse para a próxima extremidade, clico novamente. Observe que meu objeto Snap tem que estar ativo. Então, com o círculo, agora vamos fazer um círculo com 3 pontos. Então, vamos fazer o círculo com 3 pontos. Deixa eu arrastar aqui ao lado. 2 pontos. Editar aqui, eu escrevi 2. São 3 pontos. Então, vou apagar esse círculo. Como é que nós faremos um círculo? Supondo nós temos essas 3 linhas, queremos fazer um círculo aqui, utilizando essas 3 linhas. Clicamos lá no comando círculo, escolhemos 3 pontos. Vamos vir com o mouse na primeira extremidade da linha, na segunda. Observe que já temos o círculo sendo formado. Ok? Que eu dei o zoom aqui, ó. Então eu estou aqui, ó, 3 pontos, vou arrastar o mouse até a outra extremidade e clicar aqui, ó, formando o círculo aqui entre esses 3 pontos, ok? Opção, né, utilizar, que é muito prático, quando nós queremos fazer, né, um círculo entre, temos por exemplo 2 paredes, tá? Um segmento de parede de um escritório, de um local de um depósito de ração. Aqui eu simulando, né, à esquerda aqui uma parede e a outra parede aqui, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Então eu quero fazer um círculo aqui entre essas paredes, eu acho necessidade de fazer um círculo. Então eu vou lá, círculo, 3 pontos. Então eu tenho 4 pontos aqui, mas se eu escolher 3, ó, primeiro, segundo, puxo o mouse aqui, ó, no terceiro ponto, ele vai fazer o círculo aqui entre esses 3, né, entre essas linhas, certo? Então, é uma opção. Aí depois nós podemos, vou ensinar o comando para a gente apagar a ponta dessa linha e estar ajustando o desenho. Bom, então já explicamos centro raio, centro diâmetro, 2 pontos, 3 pontos. Falta quando a gente usa tangente, tangente e raio, tangente, tangente, tangente. Então vamos lá. Tangente, tangente e raio. Então supondo eu tenho aqui, deixa eu apagar esse círculo e mostrar para vocês esse comando. Supondo nós temos aqui uma cerca, uma divisa, 2 paredes, seja o que for aqui, eu preciso fazer um círculo utilizando aqui essas 2 paredes, é uma necessidade aqui. Então eu tenho uma parede, outra parede e eu conheço o raio do círculo. Então eu venho aqui, ó, tangente, tangente e raio. Clico, observe que o cursor agora não é mais aquela da esfera da extremidade. Ele ali, ó, simbolizando ali, tá? O símbolo de tangente do objeto Snap. Então eu posso em qualquer local aqui, ó, você pode clicar, ó. Posso clicar aqui em cima e aí ele vai me perguntar, né, especificar o ponto, né, da segunda tangente. Sempre leia a linha de comando. Então eu vou no segundo ponto, eu tenho aqui ó, o mouse, ó, qualquer ponto, né, da linha do horizontal eu posso clicar. Aí ele me pergunta especificar o raio. Então vamos dar um raio, né? Tava de 50, vamos dar um raio de 45, por exemplo. Então, tá feito. Digitei 45, confirmei com Enter, o AutoCAD desenha um círculo. Confirmar que está com 45, vamos lá, raio, puxo o mouse e ela 45, usando, né, o comando círculo, círculo, tangente. O último, né, a última opção, tangente, tangente, tangente. Então, vamos fazer tangente, tangente, tangente. Mais um exercício. Então, supondo eu tenho aqui esse retângulo, eu preciso fazer um círculo dentro dele. Então, uma das opções, né, é vir tangente, tangente, tangente. Eu não conheço, né, nenhuma propriedade desse retângulo. Clico no lado do retângulo, do outro e do outro. Fez o círculo. Ah, eu quero o círculo do lado de cá. Clico lá no círculo, tangente, tangente, tangente. Clico neste lado. Se eu colocar aqui, ele vai ficar desse jeito. Ele utilizou a tangente, a tangente, a tangente. Certo? Vamos deixar ele ali dentro. Clico aqui na parte superior, na parte esquerda, formando então o círculo.
repetindo novamente, tá? Agora na parte inferior, na lateral do retângulo, na linha superior, fazendo o círculo internamente ao retângulo. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui para praticar, tá? Esse exemplo aqui tá, é muito prático. Eu tenho aqui, ó, dois círculos de 20, tá? Espaçados de 50 e aqui um círculo de 30. Como é que nós podemos tá construindo este círculo? Então, vamos digitar aqui, ó, o círculo de 20. Então, se qualquer local da tela, círculo, raio, né, especificar o raio, leio aqui embaixo, o raio. Então, digito 20, então, círculo de raio 20. O outro círculo, ele está espaçado de 50 para cá. Então, vamos achar esse ponto. Vamos clicar uma linha e especificar um ponto. Então, eu venho no ponto central. Ah, professor, o meu mouse não acha o ponto do círculo. Clica aqui, ó, na parte inferior aqui, ó, no objeto Snap e verifique se está ticado aqui, ao centro. Se não tiver ticado, o mouse não acha o centro, tá? Clicar na linha, ele não vai achar, ó, tá achando os quadrantes, mas o ponto central ele não acha, tá? Tem que vir aqui, ativar o centro e aí ele vai achar, tá? Ponto central, objeto, o ortogonal está ativo, né? 50 para a direita. Então, eu fiz uma linha, tá? De 50 para a direita. Vamos fazer o segundo círculo. Centro raio, só que aqui eu não vou clicar em qualquer ponto da tela. Clico, eu já tenho ponto de precisão. Eu sei que é na extremidade dessa linha. Então eu chego com o mouse ali próximo, tá? E vou digitar o raio de 20. Ok? Então fizemos os dois raios de 20. Olha lá, dois círculos de 20. Espaçados de 50 aqui embaixo. 50. 50. Agora nós temos o círculo, né, de raios 30 tangenciando os dois de 20. Como é que nós fazemos este? Nós temos então duas tangentes e um conhecido um raio. Então vou em círculo, tangente, tangente e o raio. Eu venho aqui ó, com o mouse, tangencio aqui, vou deste lado, tangencio o lado do círculo, ponho o mouse para cima, digito 30, confirmo com Enter. Pronto, está desenhado a figura. 30, 20, 20. Está feita a figura, o exercício. Ok? Então, fica essas outras atividades que eu vou passar para vocês, né? Para vocês fazerem outro círculo, tá? Uns mais sofisticados, vai ao longo do curso, a gente vai dificultando uns poucos exercícios, tá? Eu vou deixar essas outras atividades com vocês para vocês estarem praticando, ok? Então, essa aula de círculo, ela finaliza aqui.